Nós estamos meditando sobre o significado espiritual. Isto é muito importante, pois as Escrituras explicam o significado espiritual sobre tudo. Assim, hoje nós vamos meditar sobre o significado espiritual do homem. Por que, afinal, Jesus chamou 12 apóstolos e só chamou homens? Porque o apóstolo Paulo, em sua carta, ensina que a mulher não deve exercer autoridade na igreja, mas o homem que deve exercer autoridade na igreja. Isso também tem um significado espiritual muito profundo. Mas onde nós vamos ler é em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 7, explica e define o que é o homem, no sentido espiritual. Diz assim o versículo 7 do capítulo 11 do 1 Coríntios. Está escrito: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O homem é a imagem e glória de Deus. Portanto, é uma definição. Quando diz que é algo, algo é definitivo e eterno. Quando Jesus diz que Deus é espírito, está definida a natureza divina. Quando diz que o homem é imagem e glória de Deus, está definido que o homem é espiritualmente. Portanto, sendo ele imagem e glória de Deus, ele exerce a autoridade e a vontade de Deus na terra. É por isso que o ministério é dado ao homem. Não cabe aqui nenhuma análise de gênero, no sentido de homem e mulher serem menos ou mais que o outro. Aqui é uma definição divina na sua criação. É por isso que o Espírito Santo explica em seguida, no versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E ainda no versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Veja que o homem está colocado como imagem e glória de Deus. Imagem reflete o caráter e a autoridade. A vontade de Deus no princípio era que o homem dominasse. Se lermos Gênesis, nós vamos ver a intenção de Deus para o homem. Mas logo que foi tentado, o homem cedeu e foi dominado pela serpente, pela natureza diabólica. Por isso, o homem se tornou carne e volta ao pó. Mas o sentido espiritual do homem é o mesmo. E a vontade de Deus para o homem será cumprida por meio de Jesus Cristo. Pois por meio de Jesus Cristo, o homem recupera a imagem, isto é, o caráter de Cristo. O que é a imagem de Cristo que o homem é? Bondade, mansidão, humildade, benignidade, amor, alegria, paz, domínio próprio. Todas as coisas positivas que estão na vida de Cristo. E esta é a imagem. Quando fala de glória, está dizendo da vida de Deus. A glória de Deus é sua própria vida. Deus é glorificado em sua natureza eterna. E sua autoridade é eterna. E nada pode tirar Deus do trono. Portanto,
devemos compreender que o homem foi criado para ter autoridade sobre todas as coisas, porque ele é o instrumento de Deus para lidar com o adversário. Veja que Jesus chamou somente 12 homens, não incluiu pelo menos uma mulher. Não é porque Jesus pensasse ou achasse que a mulher fosse menos que o homem. É porque o homem, ministerialmente falando, e segundo a autoridade, o homem é imagem e glória de Deus. Ele tem este propósito, e este propósito, desde a criação, foi perdido por causa do pecado, e o homem passou a ser dominado por prazeres, por paixões carnais e mundanas. Mas quando Cristo vem, Cristo na cruz esmaga a natureza maligna no homem, derrotando Satanás. E assim, nós voltamos ao projeto original de Deus, dar-lhe autoridade sobre todas as coisas. Leia Gênesis e perceba. Assim que Deus criou e colocou no jardim, era para que dominasse e cultivasse. Dominar é exercer autoridade para guardar. E cultivar significa que nós devemos ter cuidado com o que entra em nossa mente, o que cultivamos em nosso coração. Portanto, precisamos de ler e ver a definição que o Espírito Santo dá. Hoje nós meditamos sobre o homem ser a imagem e glória de Deus. Depois nós vamos meditar no significado espiritual da mulher. Então nós vamos compreender bem como Deus expressa Ele mesmo e a igreja através do homem e da mulher, através da sua própria imagem e glória, unida quando o homem e a mulher estão unidos, formando uma só carne, como está escrito. Assim já não são mais dois, mas uma. Portanto, Deus e a igreja também deseja Deus ser um com a igreja, assim como o homem e mulher devem ser um quando casados. Louvamos o Senhor pela sua vontade, pelo seu propósito, pelo seu espírito. Que a graça e o amor de Deus estejam com todos. E que jamais pensemos em histórias ou coisas inventadas pelo mundo, como feminismo ou machismo. Na realidade, precisamos de compreender o significado espiritual. Este é o significado espiritual do homem. Ele é imagem e glória de Deus. Amém.